E lá no Evangelho segundo João, capítulo 13, dos versículos 13 a 15, você me acompanha. Diz assim a palavra do Senhor: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Vamos orar nesse momento, não por tradição, mas por necessidade, pedindo que o Deus Espírito Santo possa falar aos nossos corações e plantar a orientação de Deus para que venha dar o fruto nas nossas vidas. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos nesse momento apresentar as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Senhor, que Tu possas ter misericórdia dos nossos intentos, do nosso coração, da nossa vida, porque não sabemos, ó Pai, o que é servir. E quando o fazemos, muitas vezes fazemos pelos motivos errados, aonde o centro da vontade é nós. Mas louvado seja o Teu nome, que não poupando esforços, se esvaziou de sua glória e se tornou homem. E se tornou criatura. E como criatura veio a servir. E serviu, dando exemplo e recebendo a glória devida por aquilo que Tu fizeste. Nos ensina nesta manhã a caminharmos como Sua igreja, como Sua noiva. Nos ajuda a nos purificarmos, Senhor, para de fato vivenciarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Guia-nos, Senhor, nesta manhã de domingo, através da meditação da Tua palavra, e fale ao nosso coração. É no nome de Jesus Cristo, o servo sofredor, o servo glorificado, o servo que nos justifica, que oramos. Amém. O lugar do trabalho na história humana não é um lugar de pompa. O historiador médio vai te dizer isso com muita certeza. Se você estudar mais a fundo ainda, você vai ver que não é um lugar rebuscado e cheio de aparatos. Na verdade, por conta da queda, o trabalho esteve majoritariamente relacionado a algo ruim da vida. Normalmente relegado às relações de exploração, opressão, escravidão. O ser humano se sobrepondo a outro, explorando, aprisionando e muitas vezes ameaçando. E ainda que tenha sido criado por Deus, antes mesmo da queda, e segundo o próprio Deus e a avaliação de Deus sendo algo bom, o lugar do trabalho na história humana, por conta do pecado, afetou o modo como lidamos com o dever de servir. A nossa cosmovisão, o nosso entendimento sobre isso, faz a diferença e o entendimento do que de fato significa servir. Esse é o tema da nossa pregação. Não é um tema fácil. É um tema que trabalha entre dois extremos. Ora, com a pompa e com o romantismo dos cristãos no sentido de servir e aquela coisa toda criada, e ora, daqueles que não conseguem enxergar o serviço justamente por ligá-los ao trabalho e essa orientação que a história humana nos traz. Servir tornou-se uma virtude indesejada. Sejamos sinceros. Apequenada, desprezada. Se eu perguntar aqui quem gostaria de ser serviçal, auxiliar, a própria expressão usada
quando nós ali celebramos casamento ou aconselhamos os casais e falamos sobre o casal, do papel da mulher de auxiliadora, de cooperadora, daquela que vai servir ao seu marido e vice-versa, é visto de maneira diferente. É mal compreendido. Aí a gente precisa lembrar a memória das pessoas que auxílio é um nome que Deus dá a si mesmo quando diz que Ele é o único auxílio. Deus nos auxilia, Ele é o nosso auxílio bem presente na tribulação. E aí a gente relembra então que servir em nada tem a ver com essa condição desprezada, apequenada. Geralmente os trabalhos e as profissões onde a gente encontra o serviço como orientação principal são relegados a uma segunda classe, não é verdade? Na dinâmica dos negócios, geralmente o líder, o chefe, o CEO, é aquele que tem a cadeira maior e melhor, geralmente ele é servido. Por mais que as teorias de recursos humanos digam que um bom líder é aquele que serve, etc. e tal, no imaginário desses líderes, e olha que eu trabalho com eles tem 11 anos, manhã, tarde e noite, numa instituição que trabalha há 50 anos com esse tipo de liderança, o servir, ele está muito mais ligado num objetivo de alcançar algo que o líder propõe como meta, do que simplesmente pelo fato de servir ao outro. Não é difícil que eu e você, meus irmãos, e nós de uma maneira geral, ou você que nos ouve aí pelo YouTube, façamos uma busca rápida na lista das virtudes humanas. Vamos aqui intelectualizar um pouquinho a nossa conversa. Vamos buscar lá no panteão de virtudes, na biblioteca de virtudes gregas. Você vai até achar uma ou outra relacionada a servir, mas elas estão ali tão camufladas, e dificilmente você vai encontrar nessa lista de virtudes, nessa lista de bons princípios e boas ações do bem viver, a palavra servir. O servir não está em destaque. Acho que vai ser difícil, aproveitando Pedro aqui com a sonoplastia, a gente encontrar um herói na DC Marvel, na DC Comics, na Marvel, misturei as duas, né? Quase uma fusão, quem sabe. Ou quem sabe, no imaginário dos heróis gregos ou nórdicos, eu estou tentando puxar pela memória, e olha que eu gosto disso, de mitologia, em olhar para esse tipo de situação e verificar algum herói ali, alguma deidade, algum deus deles, que tenha o serviço como característica principal. Qual que é seu poder principal? Servir. Não me vem à memória nenhum nome. Por mais que um ou outro faça de uma maneira, mas servir não é a característica principal. Nietzsche, famoso filósofo, que tinha lá, muito das suas obras, uma predisposição à rejeição à fé cristã e ao cristianismo, ele tinha essa rejeição justamente pela ênfase que o cristianismo, segundo as suas próprias palavras, dá em relação ao servir, ao preferir um ao outro, a mutualidade. Segundo ele, o cristianismo é a religião, ou era, que ele já foi, né, dos derrotados, das pessoas que não tinham conseguido nada, nada mesmo na vida, e por isso todo rico, todo aquele que tinha capital, era condenado, e somente a ralé e o povo iria alcançar alguma coisa espiritual. Sejamos sinceros, no mundo judaico, e agora fazendo um salto histórico para o contexto de Jesus, o texto que lemos é um escândalo, meus irmãos. Dentro da tradição judaica, dentro do povo escolhido para representar o reino de Deus, aqueles que tinham a missão de representar o reino de Deus, servir ali também era relegado
a segunda instância. Jamais um mestre, um rabi, lavaria os pés dos seus discípulos. Era algo que não fazia sentido, como não faz ainda nos dias de hoje. Lembre-se que a gente está dentro de um contexto do mundo romano, com uma figura de um imperador elevado a uma condição de Deus, e todos os seus generais e toda a formação da estrutura política, social de Roma. A religião judaica não era diferente. A gente tinha a figura do sumo sacerdote, do sacerdote e de todos os homens da lei ali, que normalmente eram homens que eram servidos. E a posição de serviçal era relegada a alguém de uma segunda classe, em uma posição inferior, e não era visto com bons olhos. Servir ou realizar coisas de escravo era exatamente uma das últimas coisas que alguém almejaria, desejaria naquele momento da história. E no nosso momento também. O texto que a gente leu, ele traz algumas particularidades, porque ele está envolto a um contexto muito importante da obra de Jesus Cristo, do ministério de Jesus Cristo. Ele vem cronologicamente na sequência daquele fato maravilhoso que Pedro, Tiago e João testemunharam, foi a transfiguração. De repente, o Messias, aqueles que eles seguiam, eles veem o seu rosto sendo transfigurado, a sua veste sendo transformado, e de repente eles enxergam Moisés e Elias conversando, Moisés e Elias aparecendo em glória e conversando com o Mestre, e conversando com o Senhor. E nessa mesma ocasião, eles escutam uma voz que vem ali de uma nuvem que envolveu eles e que dizia assim: este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Voz de Deus Pai. Depois lá em Lucas 9, dos versículos 28 a 36, você pode fazer essa leitura desse momento tão importante do ministério e do evangelho para nós. Ainda nessa ordem cronológica, a gente tem Jesus ali realizando algo que aos olhos humanos era inexplicável. Havia algum poder neste homem, que foi exatamente a ressurreição de seu amigo Lázaro. E ele chama Lázaro do túmulo, e Lázaro vem à vida. Na sequência, a gente tem aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde, assentado naquele burrinho, ele entra e o povo que ali estava, uma grande multidão, com ramos de palmeiras, palavra bonita, nas mãos, saudavam a Cristo Jesus. E clamavam assim, balançando os ramos de palmeiras: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. João capítulo 12, versículos de 12 a 19. Nesse mesmo capítulo 12, Jesus começa a narrar aos seus discípulos acerca da sua morte. E ali, meus irmãos, a gente aprende nesse contexto que Deus, soberana e providencialmente, traçou o caminho que Cristo seguirá. E ele compartilha isso com os seus discípulos, revelando assim a sua identidade, de uma maneira como nenhuma outra ele havia feito. E o plano que ele realizaria. E apenas aqui, meus irmãos, para ressaltar, com a gente não é diferente. Assim como Cristo tinha o seu caminho traçado por Deus de maneira soberana e providencialmente, Deus orquestra os passos de nossas vidas.
os lugares onde estamos, o futuro do nosso país. Sim, o futuro do Brasil. Até o detalhe final, as mínimas coisas que você nem imagina. Mesmo sendo zeloso quanto às coisas sociais, políticas, econômicas do país. Inclusive, o teu último suspiro de vida. Sem acidentes, sem causalidades, Deus tem controle de tudo. Não há surpresas com o nosso Deus. E essas passagens que estão dentro desse contexto, elas nos demonstram exatamente que Cristo estava ciente da sua identidade, como aquele que veio para cumprir o propósito do Pai. E que bastaria um comando, sim, meus irmãos, comando, porque através dele todas as coisas foram criadas. Um comando, para que no instante seguinte, legiões e mais legiões de anjos pudessem lhe acometer ali e fazer o que ele quisesse. Mas ele escolhe um outro caminho. E nesse momento em que nós temos a inauguração das últimas palavras de Jesus, ao longo daquilo que ele viria a fazer antes da crucificação, ele ensina aos seus discípulos que servir era a lógica do reino. O Senhor Todo-Poderoso do cosmos, mesmo entendendo a sua missão, a sua identidade, escolhe o caminho do servir. E aqui está a primeira grande lição desse tema. O caminho do servir, meus irmãos, envolve o entendimento da missão, do escopo, da abrangência da missão, da nossa identidade dentro do reino de Deus, no mundo de Deus, sendo o povo de Deus. Olhando um pouco mais próximo do texto, exatamente ali nos versículos 14 desse capítulo 13, em que nós lemos, a gente tem ali algo interessante. Cristo dizendo, eu lavei o pé de vocês. E por conta disso, entretanto, logo, vocês devem lavar os pés um dos outros. Sirvam uns aos outros. Porque eu lhe dei o exemplo. Eu lhes dei o exemplo. Bom, contrariando a todos, contrariando a lógica do raciocínio humano, a lógica humana, os valores humanos em qualquer momento da história, não diferentemente dos dias atuais, como o Marcos bem pontuou, e aqui novamente eu digo, Jesus revela a posição que havia assumido. O rei que serve. Não tirem isso da sua mente. Não tirem isso do seu coração. Há toda uma conversa nesse mundo de hoje, nesse tal de evangelho, que é um evangelho às avessas, em que mostra exatamente um Cristo sedento de poder, um Cristo que está acima de tudo e de todos, o que não é uma mentira. Entretanto, a postura que esse mesmo Senhor Todo-Poderoso assume é o rei que serve. Para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, meus irmãos, vivenciando essa nova vida em Cristo Jesus, o rei serviu. E ele começou servindo, lavando os pés daqueles homens. E ele continua fazendo isso quando ele lava os nossos pés, os nossos corpos, os nossos corações, as nossas mentes, e nos convence do pecado. E nos leva a entender exatamente aquilo que somos. Imundos, maltrapilhos, sujos. E mesmo ele sendo rico em glória, com seu esplendor, da sua espiritualidade, para que você tenha ideia do que eu estou querendo dizer, é aquela figura que Isaías no capítulo 3 traça, quando ele está diante do trono de Deus, e ele fica tão apavorado que ele olha ali os serafins e os próprios anjos que servem ao altar do Senhor,
com uma asa cobrem os olhos, com a outra cobrem os pés e com a outra voam. Isaías vislumbrou a glória. Esse mesmo Deus escolheu nos lavar. Se rebaixou na sua criatura, desobediente, teimosa, ensimesmada, e nos serviu. Cristo é o nosso exemplo maior. Percebam então, meus irmãos, que a lógica do reino é servir. O evangelho é claro. Ele não vai deixar dúvidas para que você e eu não entendamos isso, entendamos qualquer outra coisa. Se assim o fazemos, fazemos por teimosia, mas são passagens atrás de passagens e um entendimento sistemático de toda a palavra de Deus que nós vemos Deus servindo, Deus olhando para a humanidade e ofertando esse serviço. Em Cristo Jesus, esse soberano, todo-poderoso, mas cheio de compaixão. Era aquele que tocava o que necessitava de cura. E ele não estava preocupado com a podridão dos males da pele daqueles que ele tocava. Quando ele olha para aquela mulher que vivia uma vida totalmente contrária às orientações de Deus, com seus múltiplos casamentos, sentado ali na beira daquele poço, ele olha para aquela mulher samaritana e ele oferta compaixão. Ele entra no diálogo com ela e ele não força ali o serviço. Ele serve e diz: se você soubesse com quem fala, você me pediria água da vida. E a água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai sentir sede. É aquele que provê a necessidade daqueles que são menos afortunados. Aqueles que a sociedade relega como escória. Mas se estão ali, os seus eleitos, para Deus isso nada importa. E se preciso for, ele se humilha e assume a posição de escravo para mostrar que a dinâmica do reino é diferente da dinâmica do mundo. E ele o faz quando lava os pés dos seus discípulos. Perceba, meus irmãos, que Jesus não apenas ensinou a servir, como muitos de nós fazemos, nas nossas retóricas, nas nossas aulas. Ele serviu. Ele se entregou nesse serviço. E o que ele espera? Que os seus discípulos façam o mesmo. O texto bíblico, a palavra do Senhor nos diz isso. E ele continua a nos servir, meus irmãos, diariamente. E por isso somos gratos. Ele nos serve quando somos lembrados nas orações de perdão, de confissão, no exercício da vida na família, casado, em meio às discussões que surgem no casal. E ele vai nos ensinando que o servir é a raiz e a origem dessa caminhada cristã. Nunca nos tornaremos tudo que o Senhor deseja e espera de nós. Isso é uma verdade. Carregamos uma natureza caída, meus irmãos. E Jesus sabia disso quando estava lavando os pés de Pedro. Ele sabia exatamente que Pedro, naquela noite, o trairia. E melhor, ele lava os pés de quem? Judas. Ele lava o pé do traidor. Não há outro caminho. Não somos chamados para promover as nossas agendas ou buscar outros para nos servir. E sejamos bem sinceros, é isso que queremos sempre, sermos servidos. Somos chamados, meus irmãos, a humilharmos no serviço à humanidade, a humilharmos no serviço uns aos outros em comunidade. Você tem feito o serviço? Você tem feito do serviço sua essência?
Seja sincero. Você tem enxergado servir como privilégio? Você consegue olhar para a sua igreja local, para esse espaço físico, e perceber que nós precisamos de serviço todos os domingos? Ou a gente vem para cá para ser servido? Como se a gente fosse num shopping center e nos valêssemos daquilo que as lojas têm para nos oferecer. Você já olhou no entorno aqui? Te incomoda? Ou já ficou tão trivial na sua vida que andar pelo centro de São Paulo é isso? É a miséria da vida humana. Isso não incomoda você a querer servir? Eu imagino que sim, meus irmãos. Mas por que a gente não faz? Porque a gente não entende o serviço como algo prioritário. Porque, na verdade, no fundo, eu e você queremos ser servidos. Incomoda. O cheiro é ruim servir aquele andarilho na rua. Aquele que precisa de uma atenção. E o que nós estamos fazendo? O serviço é a marca característica dessa comunidade? E os irmãos em necessidade? Você já entrou em contato pelo menos com 2 ou 3 irmãos essa semana? E perguntou qual a necessidade em que você pode servir? O dom e o talento que Deus deu a você, conforme Efésios, conforme Pedro vai nos falar, Paulo nos ensina, que somos um corpo só, mas dentro desse mesmo corpo nós temos funções variadas. E que não existe verruga, apêndice no corpo de Cristo. Porque a verruga é aquele objeto, aquele algo que surge na nossa pele, que não tem função nenhuma no corpo, muito pelo contrário, esteticamente ainda é feio. E quando tira, a gente nem sente falta. Dependendo onde for, você fica até melhor. No corpo de Cristo não existe apêndice. No corpo de Cristo não existe verruga, meus irmãos. Cada um de vocês tem um dom específico. Por mais que você não acredite, tem. E que precisa ser usado para a edificação do corpo de Cristo. E se você não tem usado esse dom, você tem o quê? Feito com que os teus irmãos não vivam a excelência daquilo que poderíamos viver em comunidade. Não dá para entender uma comunidade de crente que só vem para ser servido. O reino de Deus não é assim, o mestre serviu. As últimas palavras do mestre é: sirvam uns aos outros, assim como eu lavei os pés de vocês. O serviço não é um fardo, meu irmão, minha irmã. É uma grande alegria. E quando nós entendemos essa dinâmica, o próprio Cristo era ciente disso, da sua identidade. Ser servo e servir está ligado à identidade do cristão. Precisamos saber o que realmente somos. Parar de dar ouvidos a essa teologia coach, esses pregadores do momento que nos inflam de vontade própria, de autoexame, mas que nos levam a egoisticamente achar que somos algumas coisas que não somos. É disso que Jesus está tratando aqui nesse texto. É disso que trata a mutualidade, com todos os aspectos trabalhados domingo após domingo. E enquanto a gente não entender a nossa verdadeira identidade, então você que me ouve, você que está aqui hoje, saia daqui convicto de uma coisa, da sua verdadeira identidade. Nós iremos lidar, enquanto não entendermos isso, conforme os discípulos lidaram. Qual foi a resposta de Pedro, nessa mesma sequência? Jesus virou para ele e falou: olha, Pedro, se eu não lavar o teu pé... Não, o senhor lavar meu pé, não. Imagina, o senhor é mestre. Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Então faz o seguinte, lava a cabeça, o corpo. Jesus falou: não, filho, porque eu vou lavar quem está limpo, vocês já estão limpos. Quer dizer, ele não entendeu o que Jesus... Depois ele entendeu. Porque ele fez da vida dele o serviço. E foi assim. Em Atos a gente conhece a história de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, e a gente vê como Deus levou esses homens a servir. E nós somos gratos à vida destes primeiros homens, aos pais da igreja e toda a geração que veio na sequência, até os dias de hoje. Os nossos pais reformadores, homens e mulheres,
que serviram, que se entregaram, que pagaram com a própria vida, que abdicaram de sonhos pessoais e particulares para servir outras nações. Basta que a gente lembre da nossa história batista. Os nossos irmãos presbiterianos e tantos outros missionários de tantas outras entidades religiosas e grupos dentro da igreja protestante cristã que vieram e foram colocados de lado, à margem. Para você que gosta de história, vai fazer um passeio aqui no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito. Contam a história que um dos professores, eu não me recordo se ele era alemão, suíço ou austríaco, de uma dessas regiões ali, e ele veio dar aula, só que ele era protestante. Eu não sei se era luterano ou uma outra coisa. E durante muito tempo, ele era visto como alguém diferenciado, tanto que quando ele morreu, ele não conseguia ser enterrado nos cemitérios municipais. Precisou ser enterrado lá dentro do Largo São Francisco. E lá dentro do Largo São Francisco tem uma homenagem a esse professor. Percebem? Homens e mulheres que serviram para que eu e você hoje pudéssemos ter a liberdade de ouvir, cultuar a Deus e entendermos que fazemos parte do povo de Deus. E você e eu? Estamos servindo? Serviço, ao contrário da história humana. Ser escravo dentro do reino de Deus está ligado à minha e à sua criação. Vamos lembrar que o reino de Deus não é uma democracia? Desculpa. Graças a Deus, a voz da maioria não é o que domina o reino. O reino de Deus também não é um império. A figura dos impérios humanos. E poderia até dizer que o reino de Deus também não é uma monarquia, conforme a monarquia humana. O reino de Deus é uma monarquia soberana. Há um só soberano, um só Senhor. E todos que estão abaixo do Senhor são o quê? Servos. Se nós somos servos, nós servimos. Vamos conjugar o português? O que servo faz? Serve. Eu sirvo, tu serves, ele serve. Ela serve, nós servimos, vós servis, eles. Deveria ser assim. Mas não. A gente entra no reino de Deus achando que é uma democracia. Achando que, assim como um parlamento, a figura do primeiro-ministro e de toda a comitiva dos seus ministros escolhidos, nós somos embaixadores. Não é assim que a gente se vê? Mas você é um embaixador, servo. Não te contaram isso, né? Você não vai ter a pompa da embaixada brasileira que goza lá nos Estados Unidos. Você representa o reino de Deus. E sim, você também foi chamado em Cristo Jesus para as coisas espirituais prometidas em Efésio. Efésio começa dizendo isso. Entretanto, enquanto estamos aqui cumprindo a missão da igreja, que é uma missão abrangente, nós somos servos. E é só assim que eu e você iremos cumprir o nosso verdadeiro chamado, a nossa verdadeira vocação. Enquanto nós não entendemos que nós somos servos e que devemos servir, e que serviço é o que une e é o que equipa a igreja do Senhor, nós iremos dar cabeçada. Nós iremos criar qualquer instituição humana, menos vivenciar a igreja de Deus. Meus irmãos, aqui na Igreja Batista no centro, servir é a palavra da ordem. A própria constituição desse presbitério já nos mostra isso, que não há um maior entre os iguais. O maior aqui não é igual, porque o maior é o Senhor. E os iguais são iguais, na medida que exercitam o seu ministério. Somos uma igreja que vivenciamos um pastoreio de um presbitério, com homens que prestam conta uns aos outros. E não é porque o meu bigodão é branco, a minha barba é grandona,
e eu tenho experiência A ou B, ou o decano do presbitério, que tem muito mais tempo de vida do que nós, que vai exercitar algo sobre os outros. Não, é nos servir. Ele me ganha servindo, eu o ganho servindo. É assim que funciona a dinâmica do reino de Deus. E isso precisa ser reproduzido e multiplicado em cada esfera dessa igreja, porque a palavra de Deus nos ensina assim. A palavra de Deus nos instrui dessa maneira, mostrando que o Mestre, Cristo Jesus, nas suas últimas palavras, disse: sirvam uns aos outros. Se o Ben tivesse aqui, ele diria: titio Márcio está gritando. Por quê? Para que eu e você entendamos, o comando ao servir é a lógica do reino. Quer crescer em conhecimento de Deus? Quer crescer exatamente dentro do reino de Deus? Sirva! Ah, mas isso aí já é demais. Abra a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45, que nós lemos na abertura desse culto. Foi proposital. E ali a gente tem exatamente aquilo que o Evangelho vai fazer de mim e de você. Se você tem alguma dúvida em relação ao que o Evangelho vai te tornar, o que essa vida cristã vai te tornar, Marcos 10, 32 e 45, conectado com o texto de João 13, 13, aqui vai nos mostrar a lógica, a nossa verdadeira identidade. Afinal, será que servir é uma palavra romantizada? Que a gente vê muito aí dentro da nossa cultura religiosa? Servo de Deus, a serva do Senhor. Qual que é a sua natureza? O que está envolvido? Eu preciso ser um ungidão para ser um servo? Tem lugar que virou qualificativo. E nesta noite com vocês, ele, servo do Senhor. Um contrassenso no exercício da palavra servir. Quantas e quantas vezes não ouvimos isso? Basta você dar uma zapeada aí no seu YouTube e ver. O que está envolvido? Quais são as suas implicações? Meus irmãos, é disso que a gente está tratando aqui. O que nos revelará os nossos corações enquanto servimos? E o que veremos e aprenderemos com o maior servo de todo, o Rei Jesus? Olha o texto de Marcos, só para você relembrar daquilo que nós lemos na abertura desse culto. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Primeiro um 7:1 em cima do mestre. Não pediu nada e, o senhor pode conceder? Diz que sim. Está parecendo o marido quando quer um dia off ali. Olha, amor, diz que sim. Diz que sim o quê? Ou mulher que vai pedir alguma coisa e fala: olha, amor, tudo bem? Tudo bem o quê? Presta atenção à dinâmica humana. Jesus lhe perguntou: o que quer que eu lhes faça? Jesus já sabia o que estava no coração desses infelizes. Jesus conhece a natureza humana. Jesus te conhece, meu irmão. Você, minha irmã, a serva do Senhor que me ouve, o servo do Senhor, o ungidão que me ouve. Jesus conhece o teu coração. Jesus sabe da tua natureza. Ele olhou para Tiago e João e disse: o que vocês querem? Olha, Senhor, permita-me, lá na sua glória. Aí começam os qualificativos. Lá, aqui não. Aqui a gente é tudo igual, mas lá na sua glória, que a gente se assente uma à direita e uma à esquerda do Senhor. Percebe? Eles ainda não entenderam. E esse texto vem na sequência desses episódios. Mas Jesus chamando todos para si. Por que todos e não só os dois? Porque eles sabiam que os outros também estavam com desejo no coração. É que os dois foram mais cara de pau. Mas Jesus chamando disse: vocês sabem que são considerados governadores dos povos, os dominam e que os seus maiorais exerçam autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos.
pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Essa também não foi a primeira conversa que Deus teve com eles. Lá em Cafarnaum, seguindo a lógica humana, eles disputaram quem era o maioral entre eles. Marcos 9. E lá Jesus também, mais uma vez, mostra que o caminho para a grandeza do reino era servir. Serviço aos outros. Mutualidade. Uns aos outros. Quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Você quer se tornar grande? E aqui o original trabalha com a palavra no grego chamado mega. Você já deve ter usado isso aí em desenho. Meu filho, Lorenzo, deve ter ouvido lá o Megazord. Ou algum tipo de sorvete mega. Já viu aquele sorvete mega? Que é grandão. Magnânimo, magnus. Dá origem a essa palavra. Quer se tornar grande, fazer algo grande para Deus? Jesus responde aqui em Marcos. Você quer agradar e honrar o Senhor Jesus com a sua vida? Então torne-se diácono. E a palavra diácono significa servir. Quer ser o primeiro, protos, protagonista, como a palavra no grego nos mostra aqui, seja um doulos. Ai, Jesus pegou pesado. Escravo. Na lógica do reino de Deus, segundo o próprio Senhor, meus irmãos, devemos abandonar essa ideia de sermos megas e protos, como a gente vê aí nas celebridades no mundo evangélico. E tem uns que acreditam que são tão especiais que muitas vezes você vê na empáfia do relacionamento deles, aquele olhar de empáfia, sabe aquela empáfia? Sabe com quem está falando? Quando te falarem isso dentro do reino de Deus, você diz assim, meu irmão, quanto maior a pedra do anel, mais burro e besta o bacharel. Porque a lógica do reino é o contrário disso. A lógica do reino vai mostrar um outro caminho, uma outra forma de lidar, o caminho do serviço, da diaconia, do doulos. Ser um servo não é fácil. Servir em mutualidade, tão pouco. Especialmente para aqueles que foram treinados para liderar a todo momento. Principalmente para quem sonha em ser servido. Uma casa grande com serviçais. As mulheres que pilotam a sua cozinha e a sua casa que sabem como é gostoso ter alguém que serve você. E a gente é treinado assim. E eu não estou aqui menosprezando esse tipo de trabalho, mas na lógica do reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o caminho é o outro. E a gente tem uma batalha também quando a gente pensa em servir. Uma batalha na carne. E a carne também vai trazer essa voz em nossas cabeças, vindo dessa natureza pecaminosa que diz assim, não há necessidade de servir o outro, afinal, o Senhor cuida, né? Daqueles que cuidam de si mesmo. Não é essa a lógica? Que a gente muitas vezes relega por irmão que está em necessidade. Verdade o suficiente para nos enganar. E heresia o suficiente para nos atrapalhar. Pois essa verdade não expressa a verdade da mutualidade. Servir uns aos outros. No texto, meus irmãos, nós temos Jesus dizendo aos discípulos que eles deveriam seguir o exemplo do Mestre. E que assim seria na vida deles, na nossa vida. Servir uns aos outros melhor, lavar os pés uns dos outros, torna-se a identidade dos cidadãos do reino. Um cidadão do reino que não tem a marca do serviço não é cidadão do reino. É fraudoso, é fraudulento, é fraude, é qualquer coisa menos cidadão do reino de Deus. Os valores desse mundo são movidos, meus irmãos, pela ambição egoísta, por um desejo de posição e poder a qualquer preço. Quanto mais importante a pessoa é, mais são as pessoas que a servem, não é assim? Em qualquer esfera da vida humana. Percebe como a lógica, que nós já falamos aqui,
do reino é o inverso. Ele coloca de ponta cabeça os valores filosóficos, morais e éticos desse mundo. Porque ele sabe que esses valores foram criados distantes de Deus, quando o homem cai e começa a sua história. E a gente tem isso registrados na nossa série que tratamos aqui de Gênesis. O que os primeiros moradores dessa terra fizeram, distantes de Deus, e mesmo aqueles que adoravam a Deus, depois se misturaram todos, e Deus olhou e disse, olha, vou botar um ponto final, vou separar um justo, mas eu sei que o desígnio do coração dos homens são maus. Mas ele já havia prometido a resposta. Mas ele já havia preparado aquele que cumpriria a oferta, o sacrifício, capaz de nos resgatar dessa rebelião. E esse que veio, escolheu vir em servidão, servindo a vontade do Pai e servindo os seus para dar o exemplo. O exemplo vem do Mestre. E se somos seus discípulos, como os autonomeamos-nos, cristãos, pequenos cristos, seguidores e discípulos de Jesus Cristo, se você, meu irmão e minha irmã, não tem a marca do servir na sua vida, você precisa rever os seus valores. E por mais que a gente saiba, lá em Efésios 2, de 8 a 9, que nos deixa claro que a gente não é salvo pelas obras, pelo serviço. E isso é importante de nos lembrarmos. Quando fizemos aqui a exposição de Efésios, trabalhamos esse capítulo, eu me lembro muito bem. Mas ainda assim, no versículo 10, depois que Deus deixa claro que é sola gratia, que é sola fide, o 10 diz o seguinte, que nós fomos salvos para as boas obras. Percebam, embora não fomos salvos pelas obras, e aqui todo calvinista vai dizer, maravilha, coisa linda, que bom, estamos certos, mas calma aí. Presta atenção você. Nós fomos salvos para as obras. Então, se não há obra, se não há serviço, você não vai conjugar essa salvação. Somos salvos não por merecimento das nossas obras e do nosso serviço, mas nós fomos salvos para servir. A lógica é essa. Existimos para servir. Grava isso no umbral da tua porta. Marca isso no seu coração. Você que me ouve, que gosta aí de tatuar as coisas, tatua no teu peito isso. Existimos para servir. Essa é a identidade, a natureza. E servir uns aos outros. Até que ponto, então, devemos servir para caminharmos aqui para essa parte final? A história bíblica vai nos revelar. E eu gosto muito daquele trecho de 1 Samuel, no capítulo 23, que a gente tem Davi e os seus guerreiros ali fugindo de Saul. Saul está no encalço de Davi. E o exército do rei está buscando Davi para matar. E de repente, Davi, que está ali próximo de uma cidade, ouve que Keila é o nome da cidade, está prestes a ser invadida pelos filisteus. E ele vai então consultar Deus. Devo ir socorrer? Na primeira vez, aí os homens escutam, e os seus generais, o pessoal que está em volta diz, não, rapaz, se a gente não está conseguindo nem lidar com Saul, por que a gente vai servir ao povo de Keila? E Davi, com aquilo no coração, vai buscar a Deus a segunda vez, e Deus diz, vai. E a história tem um desfecho interessante, porque o povo de Keila, Davi fala, mas eles vão me entregar para Saul? Vão. Vão. Mas ainda assim, ele serve. Então, qual o limite do servir? Será que quando nós encontramos problemas, a exemplo de Davi e da sua trupe toda, de todo o seu exército, o que acontece com muita frequência na nossa vida, se eu levantar aqui e perguntar quem está com um problema aqui em alguma área da vida, vai dizer que tem. Será que isso me isenta
Será que é isso que o reino de Deus está dizendo? Será que é isso que Cristo quis mostrar para aqueles homens? Da responsabilidade de servir? Mais uma vez, a palavra de Deus nos mostrará que não. Isso mostra, meus irmãos, que mesmo em situações desconfortáveis, ou mesmo quando estamos atravessando problemas dos mais diversos, de alguma maneira, Deus espera de nós o serviço. Deus sabe que o teu talento, o teu dom pode servir ao outro irmão. E quando você não o faz, você está negando esse auxílio. Você está negando a essência da nossa identidade. Quando nós não o fazemos, nós estamos de fato não cumprindo com a orientação da palavra de Deus. Logo, situações nada confortáveis, ou atravessando problemas, nós ainda continuamos com a responsabilidade de servir. Tem muita gente que apresenta dificuldade, e os pastores aqui dessa igreja sabem, quando a gente se reúne no presbitério, quantas coisas a gente gostaria de fazer, não é, Mateus? Não é, Josué? Quantas coisas esse centro precisa? E a gente está aqui como luz, como sal, mas a gente não consegue porque a nossa mão não alcança. Porque as pessoas têm dificuldade de se envolver no serviço. Ou elas não se sentem capazes, ou elas acham que aquilo não, né? Para mim, não. Esse é um desafio para a maioria dos líderes, não só dessa igreja, como de várias igrejas, mobilizar a igreja, o corpo de Cristo para o trabalho, para o serviço, meus irmãos. Vamos despertar. Precisamos, já estamos indo para o nosso 2º ano. Bora fazer aquilo que podemos fazer, o dom que Deus te deu. E sim, Ele deu um dom a exatamente cada um de nós que somos membros dessa igreja. E aqueles que vão se tornar membro. Busca no Senhor esse domingo. Entenda qual é esse dom e como você pode servir. Precisamos de tantas coisas no exercício do nosso culto no domingo. Eu acho que hoje a gente vai ter muita gente querendo ajudar aí a finalizar o culto, meus irmãos, que geralmente recolhem aqui as coisas. Esperamos em Deus que sim, e que você o faça motivado pelo Espírito Santo. O caminho do servir envolve o entendimento da missão, da nossa identidade. Na economia de Deus, o caminho para cima é para baixo. É esvaziando que eu e você nos tornamos cheios. É amando e servindo o reino de Deus, o povo de Deus, a igreja do Senhor espalhada nos 4 cantos, a sua igreja local, que encontraremos o sentido do reino. Mas não de qualquer jeito. Filipenses 2, 3, 5 vai nos dizer: não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses 2, 3 a 5. O caminho para o Senhor é o caminho do esvaziar-se. Jesus desafiou e desafia a lógica desse mundo e o seu fascínio pelo controle, pelo domínio, pelo lucro, pelos resultados e consequências. É servir que a gente vai cumprir com o mandamento, com a reciprocidade, com a mutualidade. Que o Senhor possa, meus irmãos, ao longo desta semana, fazer com que você e eu meditemos, não de maneira superficial, nessa série de mutualidade. Estamos prestes a começarmos nossos grupos pequenos. E que você possa colocar isso em prática. E você que nos acompanha de algum lugar essa mensagem, possa olhar para a sua igreja local e entender aonde e o que você pode fazer para servir. Afinal de contas, foi para isso que Deus nos transformou em um corpo. E Ele usa exatamente essa alegoria para mostrar que cada um tem uma função. O dedinho não é melhor do que o dedão. O coração não é melhor do que o pulmão. Por mais que a atividade do coração seja uma atividade importante do pulmão também, a do joelho é tão importante quanto, para que os órgãos possam cumprir com o seu papel. E quando nada ali, quando um deles não está bem, o corpo padece. Que Deus tenha misericórdia de nós
e que o Senhor ilumine os nossos caminhos para, a partir de hoje, servirmos uns aos outros. E se precisar, lavemos os pés um dos outros. Feche os seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. É uma palavra pesada. A gente não consegue, Pai, porque a gente luta com uma natureza caída, uma natureza ensimesmada, treinada para o poder, uma natureza que almeja, Senhor, ser maior do que Ti, Pai. Tende misericórdia de nós, Deus. Mas a gente se alegra porque a gente pode reconhecer isso enquanto o mundo todo vai para um outro caminho. Nós permanecemos nas veredas antigas, no caminho antigo, no caminho que nos conduz ao Teu reino. É difícil servir. É difícil, Senhor, olhar para a esposa e de alguma maneira tentar servir. Por isso tem misericórdia de nós quando a gente não consegue. É difícil a esposa olhar para o marido e entender que o seu papel de auxiliadora também é de servir. Ajuda-nos, ó Pai, que os filhos possam entender as suas relações de servir com os pais. Mas mais do que tudo, que nós possamos, como irmãos em Cristo, entendermos que é exatamente o meu dom, aquilo que Deus me capacitou, por menor, por mais insignificante que eu acho, que é importante para o corpo. E que a gente possa, a partir de hoje, naturalmente, servir uns aos outros, a ponto, Senhor, de podermos servir ao nosso envolto, ao nosso redor. Podemos servir a cidade a qual o Senhor nos colocou. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de todas as igrejas, do Teu povo espalhado nos 4 cantos. Que o serviço seja a marca do Teu reino. Que o amor seja esse instrumento que nos ligue para servir. E que assim o seja, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém.